Olá, gente, um salve a todos, muito especial, professor Gregory aqui. E estamos com mais um vídeo com questões de química para o Enem. No vídeo de hoje a gente vai responder uma questão do Enem PPL de 2009, a questão 31, com o tema Química Orgânica, né? A gente ainda não tinha falado desse tema aqui nas questões para o Enem, e essa vai ser a nossa primeira questão, para que a gente possa compreender alguns princípios básicos aí dessa parte tão importante dentro da química. Bom, a questão é a seguinte: o ácido acetil salicílico, ou AAS, é uma substância utilizada como fármaco analgésico no alívio das dores de cabeça. A figura abaixo é a representação estrutural da molécula do AAS. Então está aqui a fórmula, bonitinha aqui aparecendo. Considerando-se essa representação, é correto afirmar que a fórmula molecular do AAS é: letra A, C7O2H3COOH. Letra B, C7O2H7COOH. Letra C, C8O2H3COOH. Letra D, C8O2H7COOH. E a letra E, C8O2H16COOH. Percebe o seguinte, que todas as fórmulas aí, elas terminam, né, elas têm essa terminação COOH, tá ok? Isso é importante porque a gente vai poder organizar melhor no finalzinho aí as quantidades de cada um dos elementos químicos presentes na fórmula, né? E a gente vai precisar dessa terminação aí, tá bom? Então é importante lembrar. Bom, mas antes, é importante que a gente lembre aí algumas das características do átomo de carbono, né? A gente considera que o átomo de carbono é o elemento fundamental, é o elemento chave a ser estudado dentro da química orgânica, ok? E é importante que a gente fale um pouquinho das propriedades desse elemento químico. O carbono que está presente no grafite, o carbono que está presente na formação do diamante, que está presente aí na composição dos seres vivos, que é o elemento fundamental dentro da química orgânica. Bom, o carbono apresenta algumas propriedades que são bem características dele. Mas tem uma propriedade que é importante que a gente ressalte aí nessa questão, que é a chamada tetravalência do carbono, ou seja, o carbono de um elemento tetravalente. O que significa isso? Basicamente significa dizer que o carbono apresenta 4 valências, ou seja, o carbono ele é capaz de formar 4 ligações do tipo covalente. O que isso quer dizer? Que nas estruturas onde o carbono aparece dentro da química orgânica, as chamadas cadeias carbônicas, você vai ter então esse carbono formando 4 ligações. Isso é importante, porque em alguns casos pode até não parecer que ele está formando 4 ligações, mas ele tem que formar esse número aí de ligações covalentes, ok? Isso é uma característica do carbono dentro da química orgânica, tá certo? Então vamos lá. Tá aqui a nossa fórmula, né, do nosso ácido acetil salicílico. E o que é que eu preciso lembrar também? Quando tem essa representação que usa linhas, que usa formas geométricas para representar as cadeias de carbono, eu tenho que aprender a interpretar elas. Como é que funciona? Cada ponto aqui de encontro, cada ponto de inflexão aqui dessas retas representa um carbono. Então aqui, por exemplo, tem a reta e aqui ela dá essa dobrinha, né? Ela faz essa dobrinha para cá. Então nesse ponto aqui da dobrinha é um átomo de carbono. Aqui é a mesma coisa, né? Aqui também, ó, que seria um átomo de carbono, aqui também, aqui também, aqui também. E bem aqui, ó, aqui a reta você tem ela e aqui a reta faz uma dobrinha. Então aqui também teria um átomo de carbono. Seria assim, ó. Então aqui um carbono, aqui nesse outro ponto de inflexão outro carbono, aqui outro carbono, mais um, mais o carbono e outro carbono aqui. E aqui, como eu falei para vocês, outro ponto de inflexão, outro carbono, tá? Então é importante entender como você vai interpretar nessas figuras geométricas, tá certo? Outra característica, o carbono, como eu falei para vocês, faz 4 ligações. Ó. O que está acontecendo aqui? Ó, o carbono, aqui para a esquerda, está formando 2 ligações, a chamada ligação dupla. Uma ligação aqui para cima, 3, né? 2, com mais uma, 3. E mais uma para cá, para a direita, 4 ligações. Então esse carbono aqui ele completou as suas 4 ligações. Então ele está ok.
Esse carbono aqui é a mesma coisa, ó. Uma ligação para a esquerda, uma ligação para a direita e duas para baixo. Uma, duas, com mais duas, 4 ligações. Então esse carbono aqui também está ok. E esse carbono aqui também, ó. Uma ligação para a esquerda, uma para a direita e duas para baixo. Então esse carbono aqui também está com suas 4 ligações completas. Só que agora esse carbono aqui, que eu estou marcando aqui com a setinha, ele só está fazendo uma ligação para baixo e duas para a direita. Está formando só 3 ligações. E aí, nesse caso, como é que fica? Ele vai ficar só com 3 ligações? Não, né? Como a gente viu anteriormente, o carbono deve formar 4 ligações. Para isso, então, você vai acrescentar mais uma ligação. No caso, você vai completar as ligações que faltarem. Como está faltando só uma ligação, para ele chegar em 4, acrescenta apenas mais uma. E aí você vai completar com átomos do hidrogênio, tá? Por que do hidrogênio? Porque o elemento hidrogênio ele fica subtendido. Então, caso esteja, né, na sua figura geométrica, esteja faltando ligações, você vai completar com átomos do hidrogênio, que esse elemento sempre deve ser, no caso das figuras geométricas, ele fica omitido. Se não for o hidrogênio, se for outro elemento, ele vai aparecer. Por exemplo, aqui o oxigênio, né? O oxigênio já não pode ser omitido, ele deve aparecer. Agora os outros elementos, no caso do hidrogênio, né, o hidrogênio pode ser omitido. Então aqui, ó, o carbono agora sim. Uma ligação para baixo, uma ligação para cá para a esquerda com o hidrogênio, duas, com mais duas para cá com esse outro carbono. Então 4 ligações. Esse outro carbono é a mesma coisa, ó. Está formando 3 ligações, uma para cima, duas para a direita. Acrescenta a 4ª ligação completa com o hidrogênio. Este carbono aqui, 2 ligações para a esquerda, uma para a direita, acrescenta a 4ª ligação que falta. Esse outro carbono, uma ligação para a esquerda, duas para cima, 3, acrescenta a 4ª ligação, tá ok? Pronto. Então tá aqui representado todos os átomos presentes na minha estrutura. E lembra que eu falei para vocês daquela terminação que estava em todas as fórmulas? COOH, aquela de uma característica, o grupo funcional de um tipo, né, de um grupo de substâncias dentro da química orgânica, de uma função orgânica, como nós chamamos, conhecida como ácidos carboxílicos. Por isso que é o nome, ácido acetil salicílico. Claro que tem presente aí, você tem outras estruturas, mas também você tem presente a estrutura dos ácidos carboxílicos. Então, essa parte aqui em cima, que você tem o CO2H, que é o COOH, que era O2, né, porque eram 2 oxigênios, tá? Só para a gente poder identificar. Então, olha só, o que é que eu tenho aqui? Tirando esse grupo aqui, que é o final de todas as alternativas lá que apareceram na questão, bora ver quantos eu tenho presente em cada um dos elementos. Carbonos, ó, que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos e mais um aqui 8, né? Então são 8 carbonos, C8. Fora, claro, né, não estou contando esse grupo aqui do ácido carboxílico. Oxigênios, 2 oxigênios, O2. E quantos hidrogênios? 1, 2, 3, 4. E aqui são 3 hidrogênios de uma vez só. Então 4 com mais 3, 7. Então, carbonos são 8, C8. Oxigênio são 2, O2. Hidrogênio são 7, H7. E mais o grupo COOH. Tá aqui, ó. C8, O2, H7, COOH. Essa é a fórmula molecular do ácido acetil salicílico. Então, de acordo com as alternativas que nós temos oferecidas a nós, a resposta é a letra D, né? C8, O2, H7, COOH. Então, ok, gente? Uma questão bem interessante para que a gente possa aprender a interpretar essas representações de cadeias carbônicas, né? Eu devo estar trazendo algumas outras questões mais complexas. Essa primeira aí foi mais para a gente poder entender e conhecer como a gente vai interpretar essa organização dos carbonos e dos hidrogênios principalmente, ok? E aí, nos próximos vídeos a gente vai ver mais algumas outras questões relacionadas a isso, tá ok, gente? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dê um joinha, curtam o vídeo. Se não se inscreveram no canal, se inscrevam e compartilhem os vídeos aí com
os seus colegas, né, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Tá ok, gente? Então é isso, amigos. Muito obrigado. E é isso. Valeu.